Há algo simplesmente extraordinário nas montanhas do Tennessee ao amanhecer. Naquela manhã, enquanto eu me dirigia para o trabalho no Parque Nacional das Grandes Smoky Mountains, a névoa estava se levantando dos Apalaches. Era um dia fresco de outono no início de novembro, com as folhas se exibindo como uma pintura brilhante e desordenada. Eu deveria investigar alguns estranhos relatos sobre pegadas incomuns perto do Monte Clingman's Dome. Trabalhar como guarda florestal significa que me envolvo em todos os tipos de trabalhos estranhos, e este dia não foi diferente. Histórias sobre o pé grande sempre existiram, mas meu superior sempre evitava abordar o assunto, alegando que eram apenas boatos. No entanto, quando alpinistas experientes mostraram fotos de enormes pegadas humanas, começamos a nos preocupar. Não estávamos apenas curiosos, tínhamos que garantir que os visitantes do parque estivessem seguros caso realmente houvesse alguma criatura desconhecida por lá. Então, lá estava eu, de manhã cedo, subindo a montanha com uma tonelada de café e muita curiosidade. O dia começou tranquilo, pronto para um dia de investigação de pegadas, na esperança de descartá-lo como uma brincadeira ou talvez culpar um grande urso preto. Incomum, mas plausível. À medida que me aproximava do local das pegadas relatadas, mantinha meus olhos no chão, examinando cada pedaço de terra. Os pássaros cantavam em um ritmo constante, como uma canção de ninar matinal. Enquanto olhava ao redor, meu olhar encontrou buracos estranhos na vegetação rasteira que parecia ter sido pisoteada, claramente destoante do ambiente ao redor. Era estranho, especialmente com todo o restante da natureza parecendo tão ordenado. Fiquei perdido explorando, subindo o caminho e prestando atenção a cada pequena coisa. À medida que avançava, havia um ocasional crepitar repentino, alto o suficiente para me tirar dos meus pensamentos. Eu descartei imaginando ser um cervo ou coelho assustado, bastante comum nessas regiões. No entanto, algo me incomodava. Era tudo muito frequente, muito consistente. O vento ficou mais frio, o sol da manhã fazendo pouco para dissipar meu mal-estar. A simples exploração matinal se transformou em uma análise mais aprofundada ao meio-dia. Quando encontrei as pegadas, elas eram muito maiores do que eu esperava pelas fotos. Uma impressão clara e profunda de um pé colossal na terra úmida e macia. Seu tamanho sozinho descartou a vida selvagem local, e o padrão não se assemelhava com nenhuma pegada de sapato que eu já vi. Não costumo tirar conclusões precipitadas, mas as pegadas introduziram um mistério do qual não tive certeza se estava capacitado para resolver. Mais tarde, notei outra coisa. Um novo cheiro. Percebi um forte cheiro de mofo no ar, como folhas podres que você encontraria em um sótão antigo. Era uma nova adição à atmosfera anteriormente fresca e natural da floresta. Achei que poderia ser um animal morto ou um monte de cogumelos nas proximidades. Certos tipos podem ter cheiros fortes se houver um monte deles juntos. A cada passo, o farfalhar e aquele cheiro estranho começaram a formar uma história na minha cabeça. Eu não estava mais apenas seguindo pistas estranhas. Eu estava no rastro de algo grande, algo desconhecido aqui mesmo nas Smokies. À medida que a luz do sol começou a desaparecer, decidi me aprofundar nesse mistério que se desenrolava. Meu mundo parou quando avistei uma figura imensa espreitando na minha visão periférica. Então as folhas balançaram, quebrando a noite silenciosa. O cheiro de almíscar cresceu poderosamente, misturando-se com o ar frio da noite, tornando-se rançoso. Ao me virar em direção à fonte do som, meus olhos encontraram uma visão que não consigo esquecer até hoje. Lá estava ele, a alguns metros de distância, meio escondido nas sombras. Uma figura imponente, tranquilamente com mais de 2,5 metros de altura. Era enorme, uma figura imensa na luz que desaparecia. Eu podia ver seus dentes brilhando na pouca luz e seus olhos cheios de curiosidade e algo que lembrava raiva me observavam. Meu coração batia furiosamente no silêncio entorpecente que se seguiu. Ele ficou lá, me observando com seus olhos profundos. Havia um tipo de inteligência evidente por trás de seu olhar. Ele riu e parecia de certa forma familiar, mas ao mesmo tempo estranho. Fiquei completamente incapaz de acreditar no que estava diante dos meus olhos.
Uma pegada larga, localizada próxima ao ser, era surpreendentemente semelhante às que eu seguira durante todo o dia. Essa evidência deixava claro que, de fato, era a criatura responsável por deixar para trás a coleção de pegadas monstruosamente grandes. Não conseguia entender nada. Meu cérebro científico simplesmente ficou confuso. Tão repentinamente como apareceu, a criatura recuou para a névoa, desaparecendo em um instante. Eu me controlei para não correr atrás dela, ficando parado enquanto ouvia um uivo longo e arrepiante. Fiquei ali, com meus sentidos dominados pela experiência surreal. Enquanto regressava, o silêncio da noite consumiu a floresta novamente. Mas algo havia mudado na região que eu amava desde a infância. Agora, ela carregava um mistério diferente, um testemunho da capacidade da natureza de nos surpreender. O longo uivo continuou a ecoar em minha mente. As pegadas, os ruídos e aquela figura gigante, tudo fazia sentido agora. Mas ainda era difícil de acreditar. Isso era tão diferente de tudo que eu sabia sobre a natureza e me deixou inquieto. Ao lançar um último olhar para a escuridão de onde a figura havia desaparecido, percebi que a natureza selvagem das grandes Smoky Mountains havia me revelado um de seus segredos profundos, proporcionando-me um vislumbre de sua verdade. À medida que refletia sobre meu encontro, crescia em mim um respeito ainda mais profundo pela natureza selvagem do que jamais havia experimentado. Isso me fez perceber que ainda existem segredos e histórias por aí, esperando pelos corajosos que os descobrirão.